Esse mês a gente está muito feliz. Sabe por quê? Nós estamos em festa. Nós estamos comemorando o aniversário da nossa igreja. E nós vamos conversar muito sobre isso durante todo o mês de setembro, que é o mês de comemoração dos 76 anos do aniversário da Igreja Batista Regular de Boa Vista, da minha e da sua igreja. Vamos comemorar junto e vamos agradecer ao Papai do Céu por ela? Para começar, eu vou convidar você para baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e a gente vai falar com o Papai do Céu. Vamos juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Pai, obrigada pela vida de cada uma das crianças que estão em casa. Paizinho, muito obrigada pelos 76 anos que o Senhor tem dado para essa igreja. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem dado pessoas que amam a tua palavra e que querem, ó Pai, ver essa igreja firmada, Senhor, na tua palavra. Nos abençoa, nos protege, recebe os nossos louvores e esse culto que é para o teu louvor. Ser com cada uma das crianças que estão em casa, ajuda elas a aprenderem e a te louvarem de todo o coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei para vocês, nós estamos comemorando os 76 anos da nossa igreja. E hoje eu vou começar a contar para vocês um pouquinho da história de como tudo aconteceu. Presta bem atenção. Olha o vídeo que eu vou soltar agora com as fotos das primeiras pessoas que chegaram na nossa igreja. Olá, criançada! Como eu tenho dito para vocês, nós vamos falar agora sobre os 76 anos da nossa igreja. E hoje eu vou iniciar contando como tudo começou. Vamos aprender juntinhos? Nos Estados Unidos, na década de 1930, um jovem chamado Gardner Trimble viu um mapa e colocou diante de Deus o desejo de evangelizar a região do Amazonas. Depois de se casar com Fran em 1935, os dois continuaram orando para vir o Brasil para a região do Amazonas. E, nesse ano, em 1937, eles foram enviados pela missão Batista Mid Mission para poder serem missionários em Manaus. Porém, 2 anos depois, eles subiram de barco numa viagem emocionante de 10 dias, o Rio Branco, e chegaram até Boa Vista. Quando eles chegaram em Boa Vista, crianças, só tinha 4 ruas. E essas ruas, elas eram asfaltadas. A perseguição aos crentes era muito grande quando Trimble e Fan chegaram até aqui. Mas eles ficaram firmes pregando a palavra e faziam cultos ao ar livre. Anos depois, tiveram as primeiras conversões e eles puderam comprar uma casa velha de taipa, onde eles construíram uma casa grande, onde tinham cultos, EBD e eles serviam ao Senhor ali juntos. Eles foram muito perseguidos por polícia e na Segunda Guerra Mundial o seu Trimble foi até preso por calúnia, mas ele não desistiu de pregar a palavra, ele não desistiu de continuar evangelizando Boa Vista. Anos depois, chegou uma jovem que faria toda a diferença. Uma grande ajuda para a família Trimble. A missionária Miss Lois chegava a Boa Vista e ajudaria com a musicalização na igreja, com as crianças e com o Ministério de Mulheres. Deus manteve os obreiros firmes com a chegada de Miss Lois. E em 15 de setembro de 1944 foi oficialmente fundada a Igreja Batista Regular de Boa Vista, com a leitura do texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eis que as portas do inferno não prevalecerão diante dessa igreja para que ela se feche. Foi um culto muito abençoado e 4 anos depois, a inauguração da congregação, como no templo que até hoje é a nossa igreja. Foi ampliado, melhorado, mas até hoje aquele templo é lá. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante sobre os primeiros missionários da nossa igreja.
Então, temos que louvar a Deus e agradecer pela nossa igreja todos os dias. Semana que vem eu conto mais um pouquinho para vocês da história da nossa igreja. E aí, você gostou? Eu amo ouvir a história da nossa igreja. É uma história fabulosa. O Garden Trimble, quando veio de lá dos Estados Unidos, teve muita coragem para iniciar uma igreja que hoje é esse templo tão grande com tantas pessoas, não é verdade? Agora, chegou aquele momento de você louvar ao Senhor, de você cantar, de você te afastar aí a cadeira, de você servir ao Senhor, sabe? Agora com uma música toda especial. Aperte a mão do amigo mais perto. Aperte a mão para cantar lalá, do pai, da mãe, do irmão, de quem estiver perto de você, do vovô, da vovó. É só você louvar o Senhor. Vamos louvar a Deus? Aperte a mão do amigo mais perto. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar lá lá. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar lá lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cantar lá lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cantar. Cante, cante lá lá. Cansei, hein? Apertei o joelho do amigo mais perto, fiz cosquinha. Foi um tempo muito legal de louvor e de adoração ao Senhor. Agora a gente está chegando ao momento da nossa história missionária. E eu quero saber se você lembra qual é o tema da nossa história missionária. Isso mesmo, a gente está ouvindo a história de Amy Carmichael, comprando crianças para Cristo. E você lembra que a história dela começa quando ela tinha apenas 5 anos de idade. Amy, ela tinha uma diferença da mãe dela e da irmã dela. Lembra que o sonho de Amy era ter os olhos azuis, mas os olhinhos da Amy eram castanhos, como o olhinho do papai. E um dia ela aprendeu, na EBD, a primeira lição que a gente aprendeu com a história de Amy, que Deus sempre responde às orações. Então, na véspera do Natal, ela fez uma oração com muita fé para o Senhor, pedindo para que quando ela acordasse no outro dia, o seu olhinho fosse azul. E quando ela acordou no outro dia, que ela chegou em frente ao espelho, que ela abriu o olho, continuava castanho. Foi aí que ela descobriu, só quando ela já era adulta, anos mais tarde, que Deus
responde às nossas orações com sim, não e espere. E ela descobriu o verdadeiro motivo para os olhos delas não ser azul. O fato é que quando ela se tornou missionária, ela conseguia disfarçar a cor da pele dela para a cor morena. Mas ela só conseguia parecer com a indiana porque os olhos dela eram castanhos. Se os olhos dela fossem azul, ela não conseguiria salvar as crianças do templo. Então, quando Deus diz não para as nossas orações, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabia que os olhos de Amy, sendo castanho, ele ia poder evangelizar e salvar muitas pessoas quando ela se tornasse missionária. Essa foi uma lição muito importante e que vocês têm que guardar no coração. Que Deus sabe o que é melhor para nós, que Ele sempre responde às orações e que Ele pode responder com sim, não e espere. Pois é, o tempo se passou e Amy descobriu que as crianças sofriam muito lá no templo. E ela começou a começar um trabalho específico com as crianças tentando resgatá-la. Foi aí que, olha só o que aconteceu. Amy lembrou de quando ela era criança, do dia que ela aceitou Jesus. Ela lembrou o quanto foi importante e ela lembrou que Deus pode salvar crianças. E foi aí que a história dela se cruzou com a história de Perim, uma menina que tinha sido vendida para o templo com apenas 8 anos de idade pelos seus pais. Ela descobriu que lá na Índia os pais vendiam as crianças bebê, vendiam as crianças grandes, pensando que aquele dinheiro e aquela consagração aos ídolos ia dar dinheiro para eles, eles iam ser prósperos, iam ser abençoados. Só que no templo abusavam das crianças, batiam, maltratavam, era um lugar sujo. E quando Amy descobriu isso, ela sentiu o desejo de salvar aquelas crianças como um dia Jesus salvou ela. Perim era uma menina muito traquina e ela não aceitava ficar no templo. E eu contei para vocês que um dia ela fugiu até a casa da mãe dela. Passou 3 dias caminhando e quando ela chegou lá, as mulheres do templo já estavam lá e a mãe dela devolveu ela para o templo. Eu contei para vocês que quando ela chegou no templo, as mãozinhas dela foram queimadas com óleo quente para ela aprender a nunca mais a fugir. Foi aí que Perim ouviu pela primeira vez da mulher branca. A mulher branca era Amy. E ela ouviu que Amy resgatava crianças do templo. E naquele dia ela estava tão triste que ela disse: Senhor, que eu encontre a mulher branca ou então eu prefiro morrer do que continuar aqui. Ela orou para deuses que nem podiam falar. Mas sabe, ela esperou a oportunidade. E num dia que estava tendo uma festa grande no templo, ela de novo fugiu. E dessa vez ela fugiu para o lado da casa da mulher branca, para o lado da casa da missionária. E ela encontrou uma mulher cristã que não era Amy, que a escondeu. E no outro dia levou ela até a casa de Amy Carmichael. E lá, pela primeira vez, ela sentiu amor, carinho. Amy colocou ela nos braços, abraçou, colocou remédio nas suas mãozinhas toda queimada e deu para ela a primeira boneca de toda a sua vida. Foi naquele dia também que Amy contou de um amor que não tem maior no mundo. Falou que Jesus Cristo tinha morrido por Perim e que ela podia ser salva. Que Jesus Cristo, que Deus, o Deus verdadeiro, não era um Deus mau, não era um Deus ruim, não era um Deus perverso. Naquele momento, Perim entendeu algo totalmente diferente. Naquele momento, Perim entendeu que Jesus Cristo podia salvar. E ela foi salva. Eu contei para vocês também que naquele dia, Amy comprou sua primeira criança. Quando as autoridades chegaram para pegar Perim, eles disseram que se Perim dissesse em voz alta, para todo mundo ouvir que queria ficar com Amy, e ela pagasse 100 rúbrias, ela podia ficar com a menina. E então, Perim gritou bem alto da varanda da casa que queria morar com Amy. E ela pagou as 100 pratas, e Perim foi a primeira menina que foi morar e foi resgatada do templo. Só que tinha um problema. Eu contei para vocês nessa segunda lição
que Amy ficou pensando, será que é certo comprar crianças? E eu contei pra vocês, onde é que será que ela ia conseguir dinheiro? Ela era missionária, era pobre, 100 rublos era muito dinheiro. E ela começou a orar. Foi aí que a gente aprendeu a nossa terceira história, que Deus, Ele sempre supre as nossas necessidades. E nesse dia, eu contei para vocês que Deus quer que a gente cuide dos outros. E ela lembrou de uma história agora, de quando ela ainda morava na Inglaterra e era adolescente, que vinha uma senhora com uma sacola muito pesada, mas que ninguém queria ajudá-la porque ela era velhinha, suja, e que naquele dia ela aprendeu que nós temos que ajudar quem precisa, não importa quem for. E a partir daquele dia, Amy passou a ajudar pessoas, porque ela sentiu no coração que Deus queria que ela se tornasse uma ajudadora. Eu contei para vocês também que com isso, Amy começou a receber ofertas de vários lugares, que ela comprava bebês. Quando ela sabia que tinha uma criança sendo vendida, ela corria antes do pessoal do templo e ia lá e comprava dos próprios pais. Ela tentava não deixar as crianças nem chegar no templo. E sabe, Deus é tão bom, que tinha famílias que mandavam por mês valores fixos. Tinha famílias ricas que mandavam 100 do dinheiro de lá todo mês para que ela comprasse uma criança. Tinha outras que mandavam 10 rúbrias, tinha outras que mandavam 50. Amy ia juntando e todo o dinheiro que chegava para isso ela comprava crianças. Com pouco, Amy já tinha 14 crianças morando na casa dela. Era muita criança morando lá. E ela estava sozinha, porque os outros missionários achavam uma loucura o que ela fazia. Então, Amy orou e pediu para que Deus arrumasse uma casa maior. E Deus deu para ela uma casa em um sítio, uma casa grande, de sítio, espaçosa, onde Amy podia ficar com as crianças, tinha lugar para as crianças maiores plantarem arroz, plantarem verdura, plantarem coisa, e Amy conseguir sustentar também eles alimentando, porque o sustento já estava difícil, eram muitas bocas para comer. E Amy não conseguia comprar mais crianças, porque o dinheiro que chegava das pessoas que ofertavam, ela tinha que alimentar as crianças que ela já tinha. Então ela percebeu que ela precisava orar por alguém para ajudar ela e para que chegasse mais recursos. Quanto a ajudar, Deus mandou uma menina chamada Joia de Vitória, uma menina de 17 anos que não queria mais servir aos deuses pagãos, se converteu ao cristianismo e foi morar com Amy. Joia de Vitória e Perim se tornaram as maiores ajudadoras de Amy com as crianças pequenas. Amy saía para ver se tinha crianças para comprar, enquanto Joia de Vitória e Perim ajudavam as crianças a plantarem, a colherem, a fazer a comida, a trocar os pequenininhos, e assim elas iam cuidando de todas essas crianças. Agora Amy já tinha 19 crianças, o recurso era menos e ela conseguia comprar menos crianças, mas ela conseguia sustentar todas aquelas e evangelizar junto com as meninas. Só que aconteceu que um dia, quando a Amy estava lá, chegou uma carta para ela. E era muito empolgante quando chegava uma carta, porque era uma carta da Inglaterra. E aquela carta vinha da casa da mãe dela. Quando Amy abriu a carta, o coração dela ficou agitado. Mas naquela carta dizia que o pai de Amy, o padrasto, mas aquele que tinha criado ela, estava doente de uma doença terrível, chamada câncer. E que ele tinha pouco tempo de vida. E que o último desejo dele era que Amy voltasse para casa, para que ele a visse antes de morrer. E eu parei exatamente aqui. Será que Amy vai deixar as crianças lá sozinha? Será que ela vai encontrar alguém para poder ficar no lugar dela? Foi aí que Amy procurou um casal de missionários que viviam lá. E eles disseram que não ficariam com as crianças, porque eles disseram que era muito trabalhoso e que eles já tinham um ministério específico. Então, Amy conseguiu fazer uma ligação, naquele tempo era muito cara, mas ela conseguiu fazer uma ligação para o Brasil. E ela conseguiu que levassem o seu padrasto até o lugar onde ela ligou.
Não é igual hoje que as ligações podem ver, só era no ouvidinho e era no telefone, numa casa específica, e o padrasto dela foi até lá. Quando o padrasto dela estava lá, ele explicou que se ela fosse, não tinha quem ficasse com as 19 crianças. E que se ela fosse, todo o trabalho que ela fez durante 10 anos lá na Índia seria perdido. Então o padrasto dela abençoou ela, disse que entendia e que ela não deveria voltar para a Inglaterra, que ela deveria ficar lá e cuidar das crianças, que um dia eles se encontrariam no céu e viveriam a vida todas juntas. Amy chorou, seu padrasto também, mas eles aprenderam a terceira lição da nossa história, que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Muitas vezes nós nos importamos mais com os nossos interesses, quando nós devemos nos importar mais com Cristo. E a saga de Amy continuou. Um dia, eu falei para vocês que o primeiro pedido de oração de Amy tinha sido respondido, que foi que ela pediu pessoas para ajudar ela. E o segundo era para que chegassem mais recursos. Foi aí que Amy lembrou de outra situação, quando ainda ela era pequena lá na Inglaterra. Ela lembrou que uma missionária foi na igreja dela pedir recursos para poder construir um orfanato. E ela sabia do homem mais rico da igreja, que tinha um casarão com piscina bonita. E ela disse, já sei, vou na casa do seu Juan, ele é muito rico, a oferta que ele der vai dar para construir um orfanato. Só que quando ela chegou lá, que contou para o seu Juan tudo que ela tinha visto, tudo que essa missionária queria fazer, sabe o que o seu Juan disse? Ah, menina, meu dinheiro não dá para isso não, eu não vou te ajudar. E aí, ela aprendeu uma lição muito valiosa, que é a lição de hoje. A gente não tem que confiar nos homens. A gente precisa orar e Deus é que responde às nossas orações. E ela aprendeu que quando ela começou a orar, pessoas pobres como ela começaram a fazer artesanato, começaram a fazer coisas e construíram um orfanato mesmo sendo pobres. Então, Amy aprendeu que quando ela tem necessidades, ela precisa entregar na mão do Senhor. E Deus vai usar quem Ele quer, não importa se é rico ou se é pobre. Importa que as nossas ofertas têm que ser de coração. E aí ela começou a orar pedindo por recursos para continuar comprando crianças para Cristo e para alimentar as 19 crianças que ela já tinha. E foi aí que tinha uma coisa muito especial. Ia ter a primeira feira de crianças. Naquela feira ia ser vendida uma quantidade enorme de crianças. Aquela feira ia ser daqui a 2 meses. Iam ser vendidas crianças mais velhas que moravam no templo e alguns pais levariam bebês. Amy não tinha dinheiro. E as crianças que já tinham morado no templo queriam muito salvar irmãos, primos, pessoas que estavam sofrendo lá. Então eles começaram uma grande campanha de oração. E eles pediram 2 coisas. Eles pediram Bíblias, para que eles pudessem aprender e ensinar as crianças que chegassem. E eles pediram recursos financeiros para que conseguissem comprar o maior número de crianças naquela feira. Não só ela, mas todas as crianças, fora as bebezinhas, começaram a orar constantemente por isso. E a orar constantemente por isso. E a primeira resposta veio: crianças lá da China fizeram uma campanha para levantar dinheiro e mandar para ele. Crianças da Inglaterra souberam da necessidade de Bíblia e vendiam lanches que a mamãe fazia para comprar Bíblias e mandar para ele. Faltando exatamente 3 dias para a grande feira, chegou na casa de Amy vários pacotes como esse aí. Sabe, esses pacotes que chegaram na casa de Amy tinham Bíblias, ofertas, roupas. Tinha mais do que eles tinham pensado, mais do que eles tinham pedido. E sabe, no dia da feira, Amy conseguiu comprar as crianças que estavam orando para pegar os seus irmãos e mais 3 bebês. Ela levou mais 10 crianças para casa. O coração de Amy só faltava explodir de tanta felicidade. Mas teve um caso que foi diferente de todos.
Entre os bebês que ele trouxe, tinha um que ele dava convulsão. Ele era muito doente. E naquele dia, Amy, num carro, percebeu que se ela não chegasse rápido até o hospital, aquele bebê iria morrer. Era muita aflição. Amy orava pedindo ao Senhor para que aquela criança não morresse, porque isso podia causar muitas complicações para o orfanato dela. Podiam acusá-la, podia dizer que ela não estava cuidando do bebê bem, podia dizer que tinha sido o Deus dela que tinha matado. E ela tentando chegar no hospital, o caminho ruim. E aí, sabe o que aconteceu quando ela estava quase chegando no hospital? Semana que vem eu conto para vocês o que é que aconteceu quando o Amy estava quase chegando no hospital com aquele menino. É muito bom ver como Deus nos surpreende. Ver na vida de Amy, comprando crianças para Cristo, o quanto Deus cuida dela e o quanto Deus deu mais até do que o que ela pediu. Vamos agradecer ao Senhor por isso? Senhor, muito obrigada pela vida de Amy, muito obrigada pelos missionários que nós temos na nossa igreja, que estão espalhados aí em tantos cantos, Senhor. Obrigada pela vida deles, obrigada porque o Senhor supre as suas necessidades e cuida de cada um deles. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor os livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Agora, eu quero chamar vocês para a gente continuar louvando ao Senhor com a música que diz que louvar é bom demais, cantar louvores ao Senhor é o que há de melhor. Vamos lá? Louvar é bom demais. Com toda a perfeição, cabeça, tronco e membros pra sua adoração. Com todo o meu corpo eu vou louvar a Deus. Com os meus olhos, coração, minha voz eu vou louvar. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Yeah, yeah, yeah. Deus fez o meu corpo com toda a perfeição, cabeça, tronco e membros pra sua adoração. Com todo o meu corpo eu vou louvar a Deus. Com os meus olhos, coração, com minha voz eu vou louvar. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, ei, ei. Louvar é bom demais, a Jesus. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, é bom demais. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, é bom demais. Então vamos cantar. Louvar é bom demais, cantar louvores a Jesus. Louvar é bom demais, eu sempre quero andar na luz. Louvar é bom demais, cantar, cantar, cantar. Louvar é bom demais, louvar, louvar, louvar. Louvar é bom demais, vamos lá. Louvar é bom demais, pra sempre eu quero andar na luz. Chegou o meu momento favorito do nosso culto infantil, onde nós vamos ouvir sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos continuar a ouvir a história que nós estamos ouvindo sobre o início da igreja,
lá no livro de Atos, capítulo 4 e no capítulo 5, do versículo 1 a 16. Mas antes, vamos lembrar um pouquinho sobre as nossas histórias bíblicas. Para começar, nós começamos ouvindo que quem escreveu o livro de Atos? Deixa eu dar um tempinho aí para você pensar. Quem lembra? Isso mesmo, foi Lucas. Lucas escreveu o livro de Atos para um homem chamado Teófilo. E era o segundo livro que ele escrevia. Deixa eu pegar aqui, ver. Hoje quem está gravando é o tio Marquinhos. Tio Marquinhos, qual seria o primeiro livro que Lucas escreveu? Isso mesmo, tio Marquinhos, o livro de Lucas. Ele escreveu endereçado também para Teófilo. Então, no primeiro livro, eu contei para vocês que o Lucas escreveu sobre o nascimento de Jesus, o seu ministério, morte e ressurreição. E que no segundo livro que ele estava mandando para Teófilo, ele estava contando que Jesus subiu ao céu para preparar um lugar para nós, sobre a descida do Espírito Santo e sobre o início da igreja. E é sobre isso que a gente está aprendendo. Então, para iniciar, eu comecei contando para vocês que no capítulo 1, Jesus passou algum tempo com os discípulos e ele foi elevado aos céus. E que desceram 2 anjos que ordenaram aos discípulos que ficassem em Jerusalém, porque Deus ia fazer um grande milagre. Foi aí que os discípulos, reunidos lá em Jerusalém, em comunhão, em oração, mais ou menos 120 pessoas, entre elas os 11 discípulos restantes, porque eu contei para vocês que Judas tinha traído Jesus e tinha morrido. E entre eles tinha Maria, mãe de Jesus, as mulheres que acompanhavam Jesus, estavam todas lá. E eu contei para vocês que naquele dia também foi escolhido o substituto de Judas. Que naquele dia Deus fez com que os discípulos se reunissem e tivesse um novo discípulo que compôs de novo os 12, igual Deus tinha dito que aconteceria. Contei para vocês ainda que no capítulo 2 do livro aconteceu algo muito especial. Deus, ele fez com que tivesse pela primeira vez a descida do Espírito Santo. Eu contei para vocês que naquele dia aconteceu que os discípulos, eles estavam todos reunidos e Deus mandou um vento como se fosse fogo. E aquelas pessoas receberam o poder do Espírito Santo. Eu disse para vocês que isso não acontece mais hoje, porque depois que Jesus Cristo morreu e teve aquela descida, nós recebemos o Espírito Santo na hora que nós aceitamos Jesus como Salvador. Que no dia que você recebeu Jesus, é o Espírito Santo que te ajuda a decidir as coisas que você faz de certo e de errado. Então, todos nós já temos o Espírito Santo em nós. Contei para vocês também que naqueles dias os discípulos viviam unidos, viviam juntos e que eles tinham tudo em comum. O partir do pão, a cura, o discipulado, o aprendizado, que eles comiam junto, que eles cresciam junto. Contei para vocês que teve grandes conversões naquele tempo, que depois daquele horário, os discípulos eles falaram em várias línguas e pessoas por toda aquela região saíram levando o evangelho. Teve muitas conversões, muitas conversões. E os primeiros cristãos, eles viviam como se fosse uma grande família, um ajudando o outro. Então, nós chegamos ao 3º capítulo do livro de Atos. E olha só, no 3º capítulo, Deus continuou fazendo suas promessas. Ele deu uma missão para mim e para você. Ele quer que onde quer que a gente vá, não importa para que lado, não importa se é na escola, não importa se é na sua casa, não importa se é no seu trabalho, não importa onde você está, mas que você leve a palavra do Senhor. Igualzinho aconteceu com os discípulos e com as pessoas que se converteram no dia de Pentecostes. Foi aí que Deus começou a usar os discípulos de forma especial. Eu contei para vocês semana passada que quando Pedro e João subiam ao templo para poder orar ao Senhor, tinha um homem coxo de nascença que pediu para eles uma esmola e que eles responderam que não tinha nem ouro nem prata, mas o que eles tinham eles davam para ele, que aquele homem levantasse em nome do Senhor Jesus. E aquele homem
levantou, andou e pulou. Fazia 40 anos que aquele homem era deficiente. E muitos anos que ele vivia na porta do templo. Muitos anos que ele sofria ali. Quando as pessoas viram aquele homem em pé, viram aquele homem andando, viram aquele homem pulando, elas não conseguiam acreditar. Porque elas conheciam aquele homem. Elas sabiam que aquele homem era deficiente. Então, para elas era algo sobrenatural. E elas começaram a querer ouvir o que Pedro e João tinham para ensinar. Então, João e Pedro reuniram aquelas pessoas na porta do templo de Salomão e eles começaram a ensinar. Quando eles estavam lá ensinando na porta do templo, que as pessoas ficaram olhando para aquele homem pulando, eles começaram a falar sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, sobre que Jesus era o único que salvava. E sabe, os líderes do templo não gostaram nada daquilo não. Eles não se sentiram nada à vontade de saber que Pedro e João estavam ensinando em nome de Jesus. Então, eles pegaram Pedro e João no finalzinho da tarde e mandaram prender. O sacerdote Anás mandou prendê-los e eles passaram a noite na prisão. Quando foi no outro dia, eles reuniram o Anás, que era o sumo sacerdote principal, os principais sacerdotes, os anciões e os fariseus e escribas. E eles começaram a interrogar Pedro e João fazendo a seguinte pergunta: em nome de quem foi que vocês fizeram esse milagre? Em nome de quem foi que vocês fizeram esse prodígio? Em nome de quem foi que vocês conseguiram curar aquele homem? Sabe? Pedro não era uma pessoa muito tranquila, não. Então Pedro olhou para eles e disse: nós fizemos isso em nome de Jesus Cristo que vocês mataram. Em nome de Jesus Cristo que Deus restaurou. Foi aí que eles tentaram, de todas as formas, prendê-los. Mas eles ficaram pensando: como é que nós vamos reagir com o povo? O povo viu o milagre. Aquele homem já era coxo há 40 anos. Então, eles resolveram mandar eles saírem e, reunidos, eles fizeram ameaças. Eles disseram o seguinte: vocês podem ir embora, mas vocês não podem mais ensinar em nome do Senhor. Vocês podem ir embora daqui, mas vocês não têm mais autorização para falar. E, novamente, Pedro disse que era melhor obedecer a Deus do que aos homens. E que não podia deixar de falar tudo que ele tinha visto e ouvido do Senhor Jesus. A igreja tinha se reunido e tinha tudo em comum. E quando o sacerdote deu essa ordem para eles, eles saíram de lá e foram até o templo. E eles não paravam de ensinar crianças. Eles não desistiram de ensinar por causa das ordens daquele homem. Eles não desistiram de ensinar porque aquele homem tinha dito que eles deveriam. Eles iam de casa em casa, eles iam no templo e cada dia mais pessoas aceitavam Jesus como seu Salvador. Foi aí que eu contei para vocês que eles tinham tudo em comum. E hoje nós vamos conhecer um homem chamado Barnabé. Os apóstolos não obrigavam ninguém a dar nada. A decisão era do coração. Só que Barnabé se tornou um grande homem para aquelas pessoas. Porque Barnabé, ele vendeu tudo que ele tinha. Ele pegou todo o dinheiro e ele entregou aos pés dos apóstolos. Ele disse: olha, eu quero que o dinheiro de tudo que eu tinha seja dividido entre todo mundo, compre comida para todo mundo, compre roupa para todo mundo. Mas aquela foi uma decisão do coração de Barnabé. Os apóstolos não diziam que Tiago, Pedro, Maria, Joaquim, vocês têm que vender tudo que tem e dar, não. Eles ensinavam a compartilhar, mas cada um dava o que queria. Barnabé, que decidiu de coração dar todo o dinheiro das coisas que ele tinha vendido. E passou algum tempo, um homem chamado Ananias e sua esposa Safira venderam uma casa, uma propriedade que eles tinham muito grande. E aí
Quando eles venderam, eles decidiram que eles queriam dar uma parte. E eles dividiram o dinheiro no meio, mas foi aí que eles tiveram uma ideia, induzidos pelo próprio Satanás, de mentir aos apóstolos. Eles tinham vendido a casa tipo por 10 mil. Eles dividiram o dinheiro no meio, esconderam 5 mil e pegaram 5 mil e levaram até os apóstolos. Só que quando chegou lá, eles mentiram, disseram que só tinham vendido a propriedade pelaquele valor. Lembra que eu disse que eles não precisavam mentir? Eles podiam chegar lá e dizer, olha, eu quero ofertar esse tanto de dinheiro. Eles não eram obrigados a ofertar tudo. Deus não aceita mentiras, crianças. E Deus conhece o nosso coração. Então, quando Ananias chegou lá com os discípulos, fez a divisão do dinheiro, e ele chegou lá com os discípulos, ele entregou a Pedro, e Pedro perguntou, por quanto você vendeu a sua propriedade? E ele disse, por todo, só por esse dinheiro aí. Ai, crianças, o coração de Pedro se entristeceu. Pedro nem sabia por quanto tinha sido, mas o Espírito Santo disse para Pedro que Ananias estava mentindo. E ele disse, Ananias, por que você mente? Agora você tem o Espírito Santo do Senhor em você. A mentira que você está soltando não agrada a Deus. Deus ficou tão bravo com aquela mentira que na mesma hora Ananias caiu morto. Cerca de mais ou menos 3 horas depois, eles deviam morar distante. Safira, a mulher de Ananias, chega no templo. E o Espírito Santo faz com que Pedro vá até ela e pergunte, Safira, por quanto vocês venderam o campo? E Safira, que tinha combinado com o marido, mente e diz que vendeu pelo mesmo valor. E aí Pedro fica muito bravo e diz, pela mesma coisa, o Espírito Santo de Deus está muito triste com você, porque Deus não gosta de mentira. E Safira também cai morta. Os dois foram sepultados, um ao lado do outro. Deus não aceita mentiras, crianças. Deus não gosta de mentira. Se você mente, se você inventa, se você faz coisas que desagradam a Deus nesse sentido, saiba que Deus ele não aceita mentira. Hoje ele nem mata os mentirosos, mas às vezes você perde de ganhar bênçãos, perde de ter uma intimidade, de estar próximo de Deus, de conversar com Ele, porque você é uma criança mentirosa. Tia Vitória, o que é que eu posso fazer? Peça perdão a Deus pelas mentiras que você já falou e não minta. Fale a verdade. Deus, Ele não gosta de mentira. Deus não gosta de pessoas mentirosas. Pedro e João, depois daquilo, e os outros discípulos continuaram o seu ministério. Mas a morte de Ananias e Safira causou muito medo nas pessoas. E elas passaram a dividir o pão, a orar, a pregar e a curar pessoas com mais fé. Mas agora tinha uma diferença. Elas sabiam que Deus castigava o pecado. Sabe, a fama deles cresceu tanto, que ao ponto de pessoas trazerem doentes de outras cidades para poder eles curarem. Tinha gente que achava que a própria sombra de Pedro, só de passar, podia curar um doente. Como será que eles reagiram a tudo isso? E o sumo sacerdote? E o sacerdote, quando viram as famas deles crescendo? Vocês querem saber o que aconteceu? Semana que vem eu conto para vocês como continua a história dos profetas. Vamos orar? Como continua a história dos discípulos? Vamos continuar? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e pelo teu cuidado. Pai, obrigada pelo início da igreja. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor é um Deus maravilhoso e porque o Senhor faz milagre. Senhor, eu quero te pedir perdão por qualquer mentira que eu já tenha dito. Ajuda as crianças, ó Pai, a lembrarem de mentiras que ela tem falado e a não mentirem mais, Paizinho. Livra elas de todo mal, protege, guarda. Ajuda elas a serem crianças segundo o teu coração. É o que eu te peço e te agradeço hoje e para sempre. Amém. Poxa! Estamos chegando ao fim de mais um culto infantil. Hoje a gente aprendeu com o Michael que Deus sempre responde às orações.
nós podemos aprender e ver a boa mão do Senhor em cada uma das coisas que a gente fez. E a gente viu o quanto é bom servir ao Senhor e depender dele. Hoje nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus que não gosta de mentiras. É um Deus que não tolera pessoas mentirosas. E nós aprendemos que sempre vale a pena dizer a verdade. Nosso culto hoje foi cheio de louvor e de adoração ao Senhor. E hoje nós estamos comemorando os 76 anos da nossa igreja. É muita bênção, é um culto muito abençoado. Quero deixar para você um beijo bem grande e dizer que semana que vem a gente volta com o final da história de Amy Carmichael e com mais um pouquinho da história do livro de Atos. Um beijo bem grande e até semana que vem. Tchau, criançada! Tchau!